Paz do Senhor, irmãos, amém? Oh, glória a Deus! Nós temos vivido assim um desafio muito grande de viver debaixo da unção do impossível. Nós temos colocado nas mãos do Senhor esse propósito, e essa é a terceira semana, nós vamos depois para a quarta semana, e Deus tem falado ao meu coração. Hoje falou a respeito do impossível que ele fez, narrado em algumas partes da Bíblia. Nós falamos sobre o impossível na vida de Zacarias e Isabel, falamos do impossível na vida de Abraão, e hoje queremos falar do impossível de Deus na vida e no ministério que ele levantou através da nação de Israel. Deus é capaz de fazer tudo, não há nada que possa impedir Deus. Nós vivemos debaixo dessa esperança, dessa fé, e crendo que Deus, Ele pode permear, pode ultrapassar todos os problemas, todas as circunstâncias. O nosso Deus é ultra circunstancial, Ele está acima da circunstância, amém? Eu quero ler com vocês em Jeremias capítulo 32, Jeremias capítulo 32, o versículo de número 27. Jeremias 32, o verso é o 27. Diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Essa é a pergunta do Senhor. Podeis sentar, irmãos. Biblicamente, teologicamente, o nosso Deus, Ele é o Deus de especialidades. Acima de qualquer entrave humano, de qualquer dificuldade que possa estar inserido no contexto de qualquer pessoa. Se você vive uma situação impossível, eu quero que você entenda, teria alguma coisa impossível para Deus, difícil para Deus? Nós precisamos entender que existe aqui uma palavra direcionada à nossa fé. Quando há algo impossível, quando há algo que nós não podemos realizar, nós temos que voltar as nossas mentes para aquele que é o Deus do impossível. É o Deus que pode fazer todas as coisas. Você deve entregar a Ele com primazia, em primeiro lugar, mostrando o seu poder sobre a causa que está lhe afetando. Eu quero falar com vocês, quanto mais difícil for, maior será o milagre de Deus. Repito, quanto mais difícil for, maior será o milagre de Deus. Você pode dizer amém? Deus, Ele transforma todas as coisas. Eu estava meditando hoje a respeito disso, quando nós temos um Deus do impossível, um Deus que pode agir, e vi alguns textos da Bíblia para que pudéssemos ver a ação de Deus sobre coisas impossíveis, coisas que humanamente não teríamos como acreditar. E a primeira delas que eu menciono aqui, que esse Deus que nós servimos, Ele rasga o mar ao meio e o seu povo faz passar em seco. Está em Êxodo capítulo 14, versículo 20 ao versículo 22, narra esse momento entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento.
oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Esse é um texto. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Nós sabemos muito bem o que representava o povo passar por outro lado. E no meio de todas essas dificuldades, o Senhor falou a Moisés: haverá um caminho no meio do mar, e o povo vai passar com os pés enxutos. Outro texto que nos narra também o nosso Deus do impossível está em Números, capítulo 22, versículos 28 e 29, quando Balaque, o rei dos Moabitas, tenta impedir o povo de Deus. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha só, o milagre que Deus fez. Balaão é um profeta, e ali ele é corrompido. A gente pode perceber que profetas também são corrompidos. Homens de Deus, mulheres de Deus podem ser corrompidos. Mas aqui a gente percebe profundamente que não adianta se levantar contra aqueles que Deus escolheu. Porque Balaque, rei dos Moabitas, ele paga esse profeta para amaldiçoar aqueles que são de Deus, a nação de Israel. E aí está Balaão montado na jumenta, e a Bíblia diz que aquela jumenta viu o anjo do Senhor e tinha posto o limite. E se passasse daquele limite, a Bíblia diz que o anjo mataria. E acontece algo tremendo dentro dessa visão de que Deus faz a jumenta falar. E há aqui uma manifestação do poder de Deus, porque o texto é muito claro que se ele passasse daquele extremo, seria morto à espada. Números 22, versículo 33, diz justamente isso: porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim, e ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora haveria matado, e a ela deixaria com vida. Olha que essa capacidade cognitiva que Deus abre. Deus é poderoso. Como você vai não confiar a sua vida num Deus que pode fazer tantas coisas, e ainda um absurdo de fazer um animal irracional, com uma capacidade de alma muito abaixo da do homem, ter o poder de falar? Mas foi o poder de Deus que tocou naquele animal. Esse é o Deus do impossível. E esse Deus do impossível vai mais além. O texto lá em 1 dos Reis, capítulo 17, verso 6, a narrativa de que as aves estavam alimentando o profeta de Deus. Deus faz corvo virar garçom e alimentar profeta. Deus faz mover todas as coisas para que aconteça o impossível. Você crê nisso? Deus faz todas as coisas porque para Ele é natural. O texto diz: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E nós estamos falando aqui de uma ave imunda, uma ave de rapina, uma ave que come carne
em estado de putrefação, uma ave que disputa pela comida. Olha que Deus escolhe justamente essa ave para dizer: vai lá alimentar o meu servo. Vai lá levar comida ao meu ungido. E essa ave foi. E a Bíblia diz que ele foi alimentado. O texto dizia: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Não faltou a refeição. Almoço e janta. E o profeta estava ali, tremendamente vivendo esse impossível de Deus. O impossível de Deus é coisa que Deus faz como Ele quer, a hora que Ele quer, para fazer o seu nome engrandecido, para que Ele seja glorificado, quebrando todas as tranqueiras, tirando os impedimentos, fazendo realizar todas as coisas. E por mais que haja cerco, e por mais que haja ameaças, e por mais que tudo esteja de maneira aos seus olhos, sem condição, Deus diz: eu sou capaz de fazer. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. Principalmente na sua oração, já agradeça e creia que você já recebeu. Porque Deus é capaz de fazer, e a qualquer momento um milagre vai acontecer. Nós não podemos colocar a nossa vida, como eu tenho falado desses dias, o que está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7. Nós não somos daqueles que ficam filosofando, olhando as coisas e presos às coisas. Nós vivemos pela fé, porque andamos por fé e não por vista. Deus tem falado isso ao meu coração, porque é muito comum e muito prático nós darmos desculpas por aquilo que nós estamos certificando. Não tem jeito, não tem saída. Isso parece aos nossos olhos que é o ponto final. Mas, irmãos, eu quero dizer, nós não andamos por vista. Nós não andamos porque estamos vendo os sinais e todas as desgraças, mas nós andamos por fé. Por fé. Somos alimentados por aquilo que não vimos e cremos. Porque a fé é justamente essa certeza de coisas que se esperam, fatos e convicção de coisas que nós não temos vista, mas cremos. O profeta era alimentado, ficou ali porque Deus é o Deus do impossível. Eu creio que nós também passamos por situações, e muitas vezes esses estreitamentos, esses apertamentos, essa forma mais abrupta que às vezes a vida ela impõe, e muitas vezes isso faz gerar em nós uma falta de fé, mas Deus não muda, amém? Deus não muda, diga comigo, Deus não muda. Ele não vai mudar com você, Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia fala também que esse Deus do impossível faz um milagre muito grande. Está baseado em João, capítulo 9, versos 6 e 7. Esse faz milagre do jeito que Ele quer. Ainda que pareça loucura, mas a Bíblia nos revela esse Deus curando através de lodo, através de lama, com a sua saliva, e Ele com o pó da terra fez uma terapia medicinal e faz com que o cego enxergue. O texto diz: tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou o quê? Vendo. Um milagre. Uma coisa parece meio nojenta, né? Uma coisa parece meio repugnante. Fazer essa lama
e com seu cuspe untaram os olhos do cego e disse: vai lá, para você receber sua bênção, vai lá lavar no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que quando aquele homem lavou e voltou, ele voltou enxergando. O milagre acontece. Nós vivemos um tempo hoje que não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, irmãos. Quanto muitas vezes nós estamos pedindo a Deus que faça algo para revelar o seu poder, para mostrar a sua grandeza, para levantar algo que venha glorificar o seu nome. E Ele tem dito, Ele tem feito através de muitos meios e de muitas formas. E tem hoje nos falado através da sua palavra. Tem falado aos nossos corações. E ainda continua, a Bíblia relata também que esse mesmo Deus do impossível é o Deus que faz fogo ficar frio. É o Deus que faz fornalha parecer que é ar-condicionado. A palavra de Deus nos diz em Daniel capítulo 3, versículo 23 ao 26, que existiam homens que permaneciam fiéis a Deus, apesar das ameaças de Nabucodonosor, apesar de perderem suas vidas, eles permaneceram confiando em Deus. Permaneceram na fé. Na fé. Hoje eu falava com o irmão Vitor Cassimiro, não sei se ele está aqui, deve ter subido. Porque, irmãos, às vezes está tudo tranquilo. Já viu aquilo? Está tudo tranquilo. Daqui a pouquinho parece que o mar está revolto. A mudança da natureza não significa que Deus perdeu o controle. A mudança da natureza não significa que Deus não está agindo. E nós devemos entender isso, é permanecer na fé. Falei com o irmão Vitor, Deus vai fazer o impossível. Deus sempre faz o impossível. Como eu disse, quanto maior for o problema, Deus faz um milagre maravilhoso. Aquilo que parece para nós impossível, para Deus é coisa natural. E a palavra do Senhor nos diz justamente que esses 3 homens, está lá em Daniel 3, 23 ao 26, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Parece impossível. Como é que pode Deus fazer com que esses homens permaneçam honrados, ilesos, jogados numa fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais, mas eles permaneceram fiéis. E o texto diz que eles estavam conversando na fornalha. Estavam lá dentro, tranquilos. Eu penso, irmãos, que a nossa fé é experimentada por todas as formas. E de todos os jeitos, o mundo, o Satanás, o mundo tenta tirar a nossa fé. Muitas pessoas perderam a fé, nós sabemos disso, não estamos aqui julgando ninguém, não cabe a nós esses juízos, pertence a Deus, mas nós podemos ver que muitas pessoas que estavam na frente, no ministério, estavam no altar, estavam levando a mensagem de Deus com seriedade, com retidão, mas olharam para trás, porque realmente não suportaram as ameaças dessa vida.
E então, nós podemos ver que a nossa fé vai passar também por um crivo de prova. A gente é testado, sim. Muitas vezes, não na literalidade de uma fornalha superaquecida, mas por um drama, por um sofrimento, por uma perda, por uma luta, por uma dificuldade, por uma situação econômica difícil. Pode ser uma coisa que esteja ligada à família. Nós somos provados, mas aqueles homens acreditaram no Deus do impossível. Acreditar no Deus do impossível é mesmo dentro da fornalha, saber que não vamos ser queimados, que o Senhor vai nos guardar. Ele não só nos livra da fornalha, mas Ele se faz presente dentro da fornalha. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Irmãos, mas ainda temos muitos milagres. Mas eu quero dizer que o próximo milagre não está na Bíblia, está na sua vida. Esse milagre é a sua vida. Esse milagre é a sua história. Esse milagre é aquilo que você tem orado, pedido a Deus. Eu quero que você entenda que o Deus do impossível, Ele faz o necessário para te dar o milagre. A palavra para a tua vida, eu deixo essa noite, que também é a palavra para a minha vida. Isaías 43, verso 13. Ele diz: eu sou Deus, também de hoje em diante, eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? É nessa forma, eu quero dizer que você também faz parte do impossível de Deus. A história continua, a igreja, ela é a agência de Deus, marchando por essa terra. Deus levantando homens e mulheres, preparando e capacitando pessoas para levar essa chama poderosa, sem medo, propagando a fé salvadora em Jesus Cristo, esse Deus do impossível que levanta, que faz acontecer o milagre. Porque para Deus agir no impossível, na sua vida, só precisa de uma coisa, meu irmão. Para Deus agir no impossível, na minha vida, só precisa de uma coisa. O que Jesus falou quando estava na casa de Lázaro. João 11, verso 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? O milagre está em crer, permanecer, confiar, se entregar. Nós não servimos a um Deus pagão, um Deus de pau, de pedra. Nós não adoramos uma imagem, mas nós adoramos a um Deus vivo e poderoso. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus não compactua a sua glória com ninguém. Significa, se Ele faz o milagre, você tem que glorificá-lo, ao único Deus, ao único Senhor. A nossa fé traz realmente esse poder do impossível. Você não deve desistir, você não deve parar. Às vezes as coisas, nós gostaríamos tanto que acontecesse do nosso jeito. Mas eu quero dizer que o impossível pertence a Deus. É do jeito dEle, é da hora dEle. A única coisa que nos cabe é permanecermos firmes na fé, crendo. Como eu falava para os irmãos que eu dei resposta ao irmão Vitor. Falei: irmão Vitor,
Deus é o Deus do impossível. Nós não podemos ficar impactados por nada, impressionados com nada. Muitas vezes, essas coisas vêm para testar a nossa fé mesmo. E eu vou falar para os irmãos, somos levados mesmo a um experimento difícil. Não é fácil. Você está passando por uma situação e você perder todo o apoio natural. Você perder completamente todas as possibilidades. Perder realmente aquilo que poderia garantir que você não estaria só. E muitas vezes nós precisamos passar por isso. Para viver a fé do impossível de Deus. Para sentir a presença do Deus do impossível em nossas vidas. Não reclame não. Não murmure não. O que mais o inimigo quer é ver você blasfemando, reclamando. Nós entendemos perfeitamente que não é fácil. Mas não temos outro caminho. Vivermos dependendo do Deus do impossível. Quando você estiver orando, ore com fé. Quando você estiver clamando, clame com fé mesmo. Retire a dúvida, porque o impossível é de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. A gente volta a lembrar esse texto, que é um texto. Porque para Deus nada é impossível. Vamos juntos? Porque para Deus nada é impossível. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer essa oração. Eu quero que os pastores unjam os irmãos. Em nome de Jesus. Nós estamos na unção do impossível. Eu vou fazer essa oração. E eu creio que essa oração, com a sua fé, nós vamos alcançar o impossível de Deus. Coloque a tua causa nas mãos do Senhor. Coloque esse problema nas mãos do Senhor. Sabe, porque Deus quer que você faça isso. Não esconda isso de Deus, não. Coloque isso diante de Deus, nos seus pensamentos. Eu quero que você entenda que hoje você vai sair daqui com a resposta de Deus. Deus vai te responder. E essa resposta é para você glorificar ao Senhor. Podem ir, pastores, pode ungir. Ó Deus, nós estamos debaixo dessa palavra. Tu és o Deus do impossível. E nessa noite, nós queremos entregar essas vidas, essas almas, famílias, Pai, problemas, lutas, enfermidades. Pai bendito, levante inimigos que têm colocado, Senhor Deus, tantas barreiras. Eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, expulsar todo impedimento, toda obra contrária, toda feitiçaria, toda macumbaria, todo espírito de inveja, tudo aquilo que não é de Deus, todo espírito que está impedindo, que está bloqueando, que está agora fazendo com que essa pessoa sofra, com que ela esteja debaixo, Seu Deus, de ansiedade, de dor, de sofrimento. Eu digo agora, saia em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Nós quebramos, anulamos e rejeitamos toda palavra de maldição, toda palavra contrária, em nome de Jesus, no trabalho, na casa, na rua, nesse quintal, nesse condomínio, Senhor, em nome de Jesus, na vida dessa filha, desse filho, desse marido, dessa esposa, todo mal, sai agora em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo. Todas as barreiras, tudo aqui está impedindo no processo de vitória no trabalho, Senhor Deus, são
causas na justiça, impedimentos, Senhor Deus, que estão agora na vida dessa pessoa. Eu ordeno agora, sai em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. O Deus do impossível na sua vida. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Quebra a maldição, Senhor. Tu és o Deus de vitória. Se existe uma palavra, se existe algum encantamento, se existe alguma obra contrária, se existe algum bloqueio, Senhor Deus, por qualquer tipo de ação do inferno, nós ordenamos agora que saia no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo. Pai bendito, essa igreja é tua. Esse é o teu povo, Senhor. E nós queremos agora, Senhor, entregar cada vida, meu Pai. Cada causa, meu Pai. Esse choro, essa lágrima, esse sentimento de dor. Senhor, essa situação que está se estendendo, eu quebro, anulo e rejeito pelo poder do nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. A tua vida pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, sobre a tua vida, minha irmã. Eu ordeno agora a unção do Espírito Santo. Que caia por terra agora. Toda mágoa, toda dor do teu coração. Que caia por terra agora toda obra contrária. Caia por terra. Isso. Vai caindo por terra agora todo impedimento. Todo bloqueio no teu coração. Vai agora manifestando tudo aquilo que não é de Deus e liberando agora essa vida desse sofrimento. Eu declaro em nome de Jesus, recebe a unção do Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós temos, Senhor Deus, certeza que o impossível já aconteceu. Já operou aqui no nosso meio. Se você recebeu, diga, eu recebi. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe suas vidas. Deus abençoe suas famílias. É um tempo de vivermos o impossível de Deus. Não perca essa oportunidade. Terça-feira que vem nós vamos estar aqui e crendo nesse Deus do impossível. Venha, traga mais alguém, convide alguém. Fiquei muito feliz de ver aqui o coral louvando, a irmã Vandréia, o ministério de dança. Irmãos, nós somos adoradores. Aqui assim a gente fala participação, mas não é participação, né? É adoração. Deus abençoe vocês, tenham uma noite de paz. Orem pela vida dos pastores, né? A gente tem muito contato com os pastores e a gente vê que os pastores precisam de oração. Orem pelos pastores, orem também para que o ministério da Igreja do Nazareno possa crescer, possa fazer a obra de Deus. Amém? Levante a sua mão e diga graças a Deus. Vamos lá? Porque que nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome soberano. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce, a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos, com suas famílias, o Deus do impossível, hoje e para sempre. Aqui Jesus diz: Deus abençoe, irmão.